Maravilha! Bora começar então as nossas discussões, as nossas conversas de agora. Eu acho muito bacana a gente entender a demanda e a necessidade de compreendermos que não é só pegar um conjunto de dados e rodar um algoritmo, e se você sabe entender uma métrica, ver se a métrica está boa ou não. Existe a necessidade do entendimento por parte de sua ou de uma outra pessoa que seja especialista no assunto, para ver se aquilo que você está descobrindo ali se faz sentido ou não, né? Porque pode ter aí umas bagunças meio estranhas, uns achismos esquisitos, né? E aí a gente vai cair lá no caso do Nicolas Cage e a gente vai ter afogamentos por conta dos filmes que ele faz. E isso daí não vai bater correto. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a ferramenta que a gente vai utilizar. Eu optei por, ao invés de você instalar na sua máquina, utilizar uma ferramenta no navegador, que te dá a liberdade de vir para qualquer lugar, ir para qualquer local, sem ter a real necessidade de ter algum software instalado, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu optei por um notebook, e os notebooks eu vou explicar mais à frente, detalhadamente, o que ele é, né? E como que ele funciona. Eu optei por um notebook online do Google. E o porquê que eu optei pelo notebook online do Google? Por conta das características de máquina que roda, né, que eles te disponibilizam. Eles disponibilizam uma máquina virtual para você, só que para você entrar no Google, que é o Colab, o colaboratório, você precisa ter um e-mail do Google. Pode ser um Gmail, que a grande maioria de nós tem, ou pode ser, por exemplo, o e-mail de uma instituição que você use, por exemplo, se você está trabalhando em um local e no local a empresa usa os serviços do Google Workspace. E aí tem um e-mail do Google lá, mas com o domínio da empresa. Você pode usar esse e-mail também, que não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Então vamos começar a brincadeira. O primeiro passo importante é entrar no que a gente quer, é o Colab. E aí deixa eu já copiar aqui para vocês. Eu copiei, mas não mandei, né? É isso mesmo. Muito bom. Copiei, mas não tinha mandado. Agora mandei. Esse cara daí, então, o colab.research.google.com. O colabresearchgoogle.com, ele vai te levar para o ambiente do colaboratório. Vou abrir aqui uma aba anônima, que o meu já está autenticado, só para vocês verem, né? Quando você entra lá numa aba anônima, e aí no meu caso, né, que eu nunca tinha entrado, ele vai mostrar para mim aqui, quando eu entro pela primeira vez, ele vai carregar essa telinha daqui. Essa telinha aqui do Google Colab é a tela inicial para quando você entra. Ele te possibilita você trabalhar, brincar, mas ele te dá a possibilidade de fazer login na tua conta do Google. Se você efetuar o login, você pode acessar aqui o Olá, este é o colaboratório, né? Então, o Colab na verdade, uma plataforma de colaboração. Você tem a versão gratuita, que é disponibilizada e é a que a gente vai utilizar, e você pode também contratar o Colab Pro. A diferença do Colab Pro é o tempo que você tem disponibilizado e o que ele te dá de possibilidades. Por exemplo, na minha máquina aqui que eu estou usando para dar aula, eu não tenho placa de vídeo. Então, essa aqui, eu não tenho uma placa aceleradora de vídeo, é só um board fraquinha que está lá na placa-mãe que eu tenho. É essa que eu tenho e fazer o quê? Só que às vezes você quer utilizar a placa de vídeo não para jogar, né? Não para renderizar vídeo. Você pode querer usar para fazer processamento, fazendo uso das GPUs, né? Que é as unidades de processamento gráfico que tem na placa, são semelhantes às unidades de processamento do computador, que são chamadas de CPUs. E ainda você tem a possibilidade de usar as TPUs,
que são as Tensor Processor Unit, que são as unidades de processamento de tensores. E aí você pode usar o TensorFlow do Google aí para fazer processamento de cubos, né? E aí é um processamento muito mais pesado e são coisas muito mais evoluídas para a gente brincar. Muito, muito da hora essa possibilidade. A gente tem possibilidade de conectar o nosso Google Colab com o Google Drive, então dentro da tua conta ele ainda pode conectar. E qual que é a vantagem de você conectar o seu Google Colab com o seu Google Drive? Você pode trabalhar sem fazer essa conexão, não tem problema nenhum. Mas quando você conecta, ele te dá a possibilidade de você manter salvo o conteúdo que você tem. Se não, fica somente na sessão. Então, ele cria uma seção. Se você for olhar aqui, ele tem um botão na parte superior que é o conectar. Se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele vai falar aqui algumas coisas para você. Olha, conectar-se ao ambiente de execução hospedado, é esse que está rodando. Conectar a uma virtual machine do GCE personalizada. Conectar a um ambiente de execução local. Ver recursos, mostrar histórico do que foi executado. Vou clicar aqui em ver recursos, né? Ele mostra para você os recursos que estão disponibilizados e que você pode fazer o upgrade para o Colab Pro e ele vai dar algumas explicações. Vou mandar conectar para vocês darem uma olhadinha aqui. Vou mandar conectar. E aí é que tá. Na hora que eu mando conectar no ambiente, aí ele fala assim, olha, é preciso fazer login. E aí você vai para o seu login, fazer login, você insere lá o teu contato, @gmail ou o que for que você tenha, a sua senha e você vai estar entrando nele. Eu vou voltar aqui na minha. Quando você entra, né, quando você chega nesse ambiente, você vai cair aqui no olá, vírgula, este é o colaboratório. E aí aqui ele já tem uma janela de um diálogo, né, para eu selecionar alguma coisa. Eu vou cancelar aqui, eu vou mostrar para vocês o ambiente do colaboratório agora conectado na minha conta. Está conectado na minha conta, então eu estou com a minha conta conectada, e eu vou mandar conectar agora, ele vai ligar a minha máquina. Conectando, ele está alocando os recursos, conectando, inicializando. Isso aí ele está ligando um computador para mim. Beleza. Ele mostra quanto de memória RAM e quanto de disco. Então ele está mostrando lá, está conectado, tem memória RAM e tem disco. Se eu olhar aqui, olha só que interessante. Ele mostra aqui, e eu como um bom não enxergador das coisas, eu vou chegar próximo lá. Conectado a back-end do Google Compute Engine, que é o GCE, aquele um que a gente ouviu, em Python 3. Então ele está conectado num ambiente já com o Python 3. A gente tem o Python 2, Python 3, agora estou usando só Python 3. Ele está utilizando 0,78 GB de RAM de 12. Eu não sei quanto a vocês. Eu não tenho a máquina, essa aqui, ó, e tem a câmera que eu estou dando tapa nela agora, ela tem 4 GB de RAM. Essa aqui tem 12. Ela tem aqui, está usando 46 GB de 107 GB. Cara, eu tenho uma máquina com 12 GB de RAM e 100 GB de espaço de armazenamento para eu fazer o que eu quiser. É isso. E o que é interessante? Eu posso, né, pegar e colocar, até agora aqui está usando 46, eu posso colocar aí um conjunto de dados de 50 GB. Eu posso tochar 50 GB aqui, que tem espaço para ela rodar. E ela com 50 GB vai rodar numa boa e vai colocar... Eu estou colocando lá, sei lá, 50 GB de dados, de arquivo para ele processar. E ele vai ter aí, ele não está usando 1 GB de RAM, ainda tem 11 disponível para eu utilizar. E olha, eu já tentei consumir recurso dela. Ele pode até demorar para processar alguma coisa, mas processa muito mais rápido do que, por exemplo, no meu PC, né? E o legal é o ambiente online. Se eu não quiser mais, cancela e acabou.
O colaboratório, diferente dos notebooks, por exemplo, quando você instala na sua máquina, você quer instalar um notebook, você pode, por exemplo, instalar o Anaconda. O Anaconda é uma distribuição que envolve vários pacotes, que um dos pacotes é o Python, né? Então, a Anaconda, ele tem várias ferramentas para trabalhar aí com as linguagens de desenvolvimento Python, R, ele tem Octave, que o Octave é o MATLAB, né, Open Source, e aí tem ele tem como é o nome? Anaconda tem, o nome do bendito, é o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab. O Jupyter Notebook e o Jupyter Lab, ele roda na sua máquina local, subindo lá um servidorzinho e roda no teu navegador um notebook muito similar ao nosso notebook aqui. O notebook é um cara onde a gente pode fazer anotação de textos utilizando uma linguagem muito similar ao tal do HTML, mas bem mais fraquinho, chamada Markdown. Então, você pode fazer esses textos daqui com Markdown. Olha aqui, tem até link, negrito, marcadores, você consegue fazer, criar sessões. E você pode ter locais com códigos. Os locais com código, se você parar o mouse em cima dele, ele mostra aqui, ó, um playzinho, eu posso executar. E o grande legal dessa ferramenta é que eu não preciso rodar o meu programa todo. Eu posso executar por parte. Por exemplo, eu fiz alguma coisa, deu errado. E aí gerou uma informação errada. Eu vou lá, corrijo. Eu não preciso voltar lá do início executando meu programa. Eu volto no momento, ou só executo uma linha lá em cima, venho e reexecuto a linha aqui embaixo. Você vai executando linhas conforme você queira. Conforme você queira. Olha só que legal. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nisso aqui. Isso aqui é uma célula, tá vendo? Ó, ele ficou selecionado. Isso daqui é uma outra célula. E ele mostra, em cada uma delas, ele mostra que a possibilidade de movimentação, se ela está no topo, não dá para ir além do topo, mas se não, eu posso mover para cima, para baixo, eu posso criar um link para essa célula, eu posso editar ela. Então, por exemplo, eu quero ver como que é o markdown disso daqui, né? Clico aqui no lapisinho ou dou um duplo clique. E aí ele mostra, é muito parecido com o HTML, olha lá. Ele tem uma imagem com um texto lá alternativo, colaboratório logo, tem lá as dimensões, a fonte está em image collab favicon.ico, e aí tem lá as terminações lá do posicionamento dentro de um parágrafo. Ele colocou aqui em H1, em título. Aí escreveu lá, o colaboratório, o Colab permite escrever código Python no seu navegador com nenhuma configuração necessária. Realmente, você não faz nada e ele já está aqui rodando. Acesso gratuito a GPUs. Verdade, você não paga para usar, né, a GPUs. Se tiver disponível e você fizer um programa que consuma GPU, que ele use isso daí, ele vai poder consumir GPU numa boa. Compartilhamento fácil. Cara, esse negócio é super fácil compartilhar. Você pode salvar o arquivo, mandar, salvar no teu Google Drive, compartilhar o link dele, permitir que pessoas vejam. Super tranquilo de passar isso aqui de um para o outro. E aí ele vem aqui, você pode ser e olha lá, ele usa o Strong, coloca em negrito lá, estudante, um cientista de dados ou um pesquisador de inteligência artificial. O Colab pode facilitar seu trabalho. Aí assista o vídeo, aí ele colocou um link aqui, ó lá, no YouTube, e ele deixou disponível aqui um vídeo, se vocês quiserem assistir, tranquilo, fiquem à vontade. Introdução ao Colab, fechou lá o link, e ó, para saber, ou simplesmente para usá-lo abaixo. E aí ele vai mostrando, você consegue ver, e aí você tem aqui um pequeno editor que te facilita e te ajuda, né? A mesma coisa aqui, olha lá, se você der um duplo clique, ele edita. E aí você vê que você tem aqui alguns marcadores, e aí você consegue ver. Simples de escrever, né? Bem bacana. Se você quiser criar, né, uma nova célula, é bem fácil.
No final de cada uma das células, né, se você quiser sair, é só clicar fora, né, que ele já fecha, mas no final ele aparece aqui, ó, sempre nas extremidades, em cima ou embaixo, né, no finalzinho ou na parte de cima, ele mostra: você quer adicionar um código ou você quer adicionar um texto? Se for um texto, você vai inserir texto no formato Markdown ou simplesmente escrever um texto normal. Se não, você pode usar esse aqui. Essa célula aqui é do tipo código, ela não é do tipo texto. Então, essa célula que eu tenho aqui, ela não é um texto, ela é um código, e aqui a gente tem código que a gente pode executar. Vamos experimentar aqui um pouquinho. Eu vou dar um zoom para todo mundo poder enxergar melhor. Caso não esteja legal, vou fechar aqui do lado. Olha lá, só para ver aqui, eu tenho aqui, por exemplo, uma variável, né? Seconds in a day, então segundos em um dia, e ele pega a quantidade de horas, multiplica pela quantidade de minutos e multiplica pela quantidade de segundos. Isso daqui é o Python. O Python ele é muito direto, né? Ele é uma linguagem que pode funcionar como se fosse scripts. Você coloca o comando no shell dele, ou num colaboratório, ou num notebook qualquer, e aí você pode escolher qualquer outro notebook. Aqui é uma recomendação que eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu acho que as máquinas do Google são melhores. Se eu não estou enganado, do Jupyter Lab, são máquinas com 2 GB de RAM, se eu não estou enganado. Esse aqui tem 12, então entendeu? Por que eu curto esse aqui? É só porque a máquina é melhor. Se o outro fosse melhor, óbvio, eu ia para o outro, né? Tá na cara que eu iria para as máquinas melhores e de graça. Então aqui, para fazer a experimentação, já estou com minha máquina conectada, eu vou clicar aqui e ele vai executar. Ele disse que o tempo, né, a quantidade de segundos de um dia é 86.400. Ele fez a multiplicação, então aqui foi atribuído esse valor para essa variável, e após isso daí, ele mostrou o valor da variável. Não é necessário dar o comando print para mostrar, né? Ele pode só colocar a variável, o que você quer ver, ele mostra ela para você, ele mostra esse conteúdo para você. Bem bacana essa característica aí da linguagem. Para aqueles que não viram Python, então, isso daí é uma coisa do outro mundo. É muito direto para a gente. Principalmente para quem veio do meu universo de Java, que é algo tão verboso, que tem tanta coisa, você, para poder fazer isso daqui, você escreveria várias e várias linhas, né? Uma simples, uma simples atribuição de uma conta para uma variável. A variável ela é fracamente tipada, então a gente tem que lembrar aqui que no Python não existe a tipação forte, então você não diz que isso aqui é de alguma coisa, você atribui o que você quiser, ele vai mudando. É tipo JavaScript, né? Então, fracamente tipada, e aí ele vai mudando o tipo conforme você queira, ele ajusta e corrige e já era. E aí você pode fazer uso, né, a partir do momento que eu executei essa célula daqui, essa variável, ela já está em memória, já foi armazenada. Como ela já foi armazenada, eu posso utilizar ela lá na frente. Então, agora eu posso executar essa daqui na frente. Então, por exemplo, se eu quiser, ó, executar agora, eu quero os segundos de uma semana. Eu vou pegar os segundos de um dia e multiplicar por 7, que é a quantidade de dias da semana. E armazenar na variável seconds in a week. Executei, então eu tenho 604.800 segundos em uma semana. Agora vamos pensar o seguinte, né? Tem algumas características diferentes da linguagem Python, né? A linguagem Python ela não segue o esquema common case, ela vai separando os nomes tudo em minúsculo por underline, características. Se quiser seguir o common case, fica à vontade, não tem problema nenhum. Então isso daí também é interessante e é bem legal. Uma coisa interessante de você ver, por exemplo, e se eu escrevesse isso daqui com S maiúsculo e eu rodar? Lá vem um erro. A linguagem ela é case sensitive. Então ela vai diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e é importante, a stack de error do Python não é amigável, ela não é a melhor que tem. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da stack de error do Java, ela é bem bonitinha, explica bem. Essa aqui do Java foi, do Python foi tranquilo, mas tem algumas coisas bem complicadas. As piadinhas que falam que o Java
que o Java, que o Python ele é um framework, porque ele roda por cima do C, é verdade. É uma linguagem de programação e por debaixo dos panos ela é C. Ela foi escrita em C. Então tanto é que você vai executar coisas no Python que quando der erro, você vai ver problemas escritos em C para você, né? Então aqui você vai ter lá o name, a pilha de erro, né? O traceback dele vai ter um monte de coisa em C. É uma das coisas que as pessoas reclamam na linguagem Python, é isso daí. É que ela tem essa característica de ser uma camada de abstração para a linguagem C. Mas ela é rápida por conta de rodar sobre uma linguagem rápida, né? Então tem essa característica. Quando você executa e tem um erro, você pode notar que fica com o botãozinho de execução em vermelho e você tem já também uma anotação da onde tem. Então ele indica do lado que tem. Então se você rodar aqui, você vai ver, né? Olha, esse aqui está com um chequezinho, ok, foi rodado com sucesso. Esse aqui tem uma exclamação. E aí você consegue ver embaixo aqui quando tem algum erro. E aí você pode ir para a célula. Então, tem algumas facilidades, né? Você clica, ele vai para a célula que tem o erro. Então, tem essas facilidades daí. Você pode fazer, né, uso de outros notebooks, não tem problema nenhum. Quando você faz uso, por exemplo, de outros notebooks, você pode, né, e quiser utilizar dentro do Colab, você pode importar o notebook. O notebook, ele tem uma extensão específica, que eu acho que é NB, alguma coisa, NBPY, se eu não estou enganado, NBPY. É um notebook Python. Então, você pode importar isso daí. Então, tem essas possibilidades. Você pode pegar, criar um novo, você pode abrir um notebook já existente, ou você pode fazer o upload de um notebook que você tem. E aí, vamos conversar sobre esse upload rapidamente, né? Aqui na lateral, se você clicar, qualquer um desses botões, ele vai abrir aqui o menu lateral. Eu vou tirar um pouquinho o zoom só para poder mostrar. Só para eles aparecerem, cliquei, ele aparece aqui do lado. O primeiro é a estrutura de tópicos do teu colaboratório, do teu notebook, né? Ele vai mostrando para você aqui aonde tem. Cada um desses caras daqui, ó, ele começa aqui, primeiros passos, né? Então, nos primeiros passos, se você olhar, ele tem uma marcação com jogo da velha, ou hashtag, que é o cerquilha aqui, 2 vezes. Você tem um, tem 2, tem 3. São 3 níveis que você pode. Se você modificar isso daqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 1. Aí, beleza, cliquei fora. Nota, ele foi para fora e os outros agora estão dentro dele. Olha que daorinha. Ele já ajusta, então, a estrutura de tópicos, né? Então, a grande ideia de utilizar um notebook e não simplesmente utilizar um ambiente de desenvolvimento, uma IDE, é justamente você poder fazer um trabalho que você vai montando e documentando a análise de dados que você está fazendo. Então, você vai colocar lá, importando dados de tal fonte, aí você coloca um import da fonte. Verificando os dados, fazendo a limpeza, foram removidos tantos dados, você consegue ir descrevendo, e isso torna uma documentação que pode ser transmitida e trafegada para outras pessoas e fica fácil de fazer a apresentação, mesmo contendo códigos de programação ali no meio. Então, facilita o entendimento. É interessante esse uso para a gente no momento e depois, se você estiver seguindo a área de análise de dados, é bacana porque você está fazendo um processo de análise e você vai entregar para alguém o entendimento. E aí você fala para mim assim, tá, mas eu quero rodar só os comandos Python e eu quero rodar numa IDE. Eu posso? Pode. Por que que você pode? Você pode pegar aqui o arquivo e aí você vai vir aqui e vai fazer um salvar, né? Fazer o download dele. Você pode salvar como IPYNB, né? Interativo Python Notebook.
Esse cara daqui, ele vai fazer o download do notebook para você. E esse cara daqui, ele vai salvar o notebook em formato Python. E aí você pode abrir com qualquer IDE que rode Python que você tenha de sua preferência. Se você já tem uma IDE de sua preferência, eu com certeza não vou discutir isso daí e é legal. Algumas coisas que ainda me atraem na utilização do notebook, né? São esses ajustes que a gente pode fazer de tópicos, né? Então, eu posso deixar esse cara mais organizado para que eu entenda. Então, eu faço a modificação e ele, perdão, e ele consegue atualizar todas as informações, então ele já corrigiu. Ele tem essa estrutura de navegação fácil, então você vai clicando, vai navegando, ele vai chegando aonde você quer. E você tem algumas coisas a mais. Esse aqui foi a parte do índice, né? Que foi tudo escrito. Você tem aqui a possibilidade de localizar dentro do teu notebook. Você tem a parte de filtragem e colocar, adicionar trechos de código, né, para te ajudar. E tem a parte de arquivos, que era onde eu queria chegar. A parte de arquivos, olha só que legal aqui embaixo. Se você olhar aqui na parte de baixo, ele está falando disco, está sendo utilizado 46 GB de 107. Então tem 61,5 ainda disponível. Isso daí são dados que você tem disponível no ambiente virtual. É uma máquina virtual com uma interface web para você usar. É isso. Esse colaboratório é isso. Você tem ali um disco que você pode ainda subir 61,5 GB de dados. Então você pode usar isso daí. Então pode tochar as coisas lá. Qual que é o problema? O problema é que os dados eles persistem enquanto a máquina funcionar. A partir do momento que você desalocar a máquina, adeus dados. Sobe máquina zerada. Então você pode imaginar isso aqui como se fosse um container Docker. Você subiu um container, rodou, parou, destruiu o container, acabou, ele vai subir um outro container zerado novamente. Então tem que lembrar isso daí. Você tem a possibilidade aqui de fazer upload do arquivo. Então, o primeiro aqui é para fazer upload. Ele atualiza, você pode navegar aqui entre, né, o que você tem para ver. Você tem aqui um README-MD, tem aqui um JSON, um CSV. Olha lá que bonitinho os CSVs prontinhos para serem utilizados, né? Então, tem alguns dados de exemplo que você pode conectar e começar a brincar aqui. Só que ele tem uma outra pastinha que é montar o drive. E eu vou mostrar como que ele monta, né? Você clicando no montar o drive, ele agora tem para você isso daqui, ó. Para montar o drive, ele faz uma importação de uma biblioteca, né? Existe uma biblioteca, eu acho que é isso daí, né? Uma library, né? Uma library chamada Google Colab. Dentro dela, ela tem o Drive, que é uma parte do que a gente quer. Então, do Google Colab, eu só quero importar o Drive. E eu estou pedindo para o Drive agora executar o comando mount para montar o Drive e ele fala aonde vai montar. Content/drive. Ele vai pegar e executar isso daqui. Você vai falar assim, ah, beleza, eu já conectei aqui, vai dar certo. Não é assim, não é direto. Você conectou, ele vai passar para você agora um link, uma URL, que vai gerar um código de autorização. Então, você vai clicar nessa URL, ele vai passar pelo processo de autenticação, olha lá, o AUTH2, então ele vai jogar você lá para sua autenticação, você escolhe qual conta do Google Drive você quer conectar, eu vou escolher a minha primeira aqui. Aí ele vai perguntar se eu quero realmente fazer login, né? Se está tudo certo, se ele permite essa conexão, eu quero fazer login. Ele gerou lá o código, eu vou copiar o código, já era, vou jogar aqui, então clico na caixinha, Ctrl V, dou Enter. Maravilha, ele está montando o Drive para mim, ele está rodando, então é o processo de conexão com o meu Google Drive. Demora um tequinho. Pronto, foi montado. Agora, você olhando aqui, você não viu nada, né? Manda atualizar isso daqui.
Maravilha, ele montou o Drive para mim. Então, aqui no Content, eu tenho o Drive agora. Meu Drive ou meu Shared Drives, né? Eu posso ir lá e ver, por exemplo, eu tenho aqui os meus Colab Notebooks, né? Eu tenho alguns Colab Notebooks aqui. Aí eu tenho lá, ó, CSVs, Faria, o Lazy Prediction, parte de mestrado, apresentação de Machine Learning para a professora Paloma. Eu dei uma introdução a Machine Learning com Google Colab, com alguns algoritmos em Python para graduação e para pós-graduação da FEG. Um projeto que eu estava experimentando, fazendo algumas coisas, um web scraping, XLSX, que eu coloco separado dos CVS da vida, e aí aqui eu tenho alguns collabs que eu já andei brincando, né? Eu tenho alguns, dá para ver que eu gosto de brincar com isso. Então ele monta o Drive para você poder usar e você pode acessar a partir daí o seu Drive. E aí você vai usar o espaço do seu Drive. Qual que é a vantagem? Se você tiver na conta gratuita, o teu Drive deve ter os seus 15 GB, incluindo tudo, né? Fotos, e-mail, ele vai usar tudo. A vantagem é que o que você salva no Drive é persistente, continua. O que você salva no Colab é transitório. Ele só existe enquanto a máquina estiver alocada. A partir do momento que você derrubou a máquina, já era, acabou, não tem mais, né, a possibilidade de utilização. Então, tem essa característica daí que é importante. Isso daqui pode ser montado em qualquer lugar. Se eu quiser mandar lá para cima, né, você pode fazer o ajuste, né? Você vai mandando lá para cima, ó, ele vai jogando mais para cima, para cima, para cima. Por exemplo, eu quero deixar aqui no início, depois do o que é o Colab, eu já quero montar o meu Google Drive aqui. Posso, tranquilo. Então você ajusta, você organiza os parágrafos, né? E você vai trabalhando em cima disso daí. Então, essa é uma característica legal que existe aqui no colaboratório. Para quem ainda não tinha visto, né, é uma coisa bem interessante e bem legal para poder trabalhar e ver, né? Ele é bem bacaninha e funciona muito bem. Esse primeiro arquivo de introdução, ele mostra muita coisa da hora. Ele tem muita informação explicando para a gente, né? Tem algumas coisas legais que você pode fazer. Se você estiver utilizando uma interface em modo texto, que o Python te permite usar em modo texto, você pode ter alguns problemas de visualização de dados, né? Nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, uma biblioteca chamada Matplotlib. A Matplotlib é uma biblioteca de plotagem de gráficos, né? A NumPy é uma biblioteca para lidar com arrays. Ela é específica para manipulação de arrays. Ela trabalha com arrays NumPy de uma forma muito efetiva e muito rápida. É assim, é algo que é fora do contexto a velocidade de manipulação de um grande conjunto de dados, né? Então, tem algumas coisas legais. Por exemplo, aqui está fazendo a importação do NumPy, existem alguns apelidos, né? Assim como você tem lá no SQL, quando você faz lá o select campo, você pode querer mudar o nome do campo. Então, você pode colocar um espaço e o nome, ou quando você coloca o espaço e o nome, você está omitindo o S, né? Então, você pode chamar uma tabela S, um apelido, um campo S, um apelido. Aqui você também pode fazer a mesma coisa, só que o S tem que ficar declarado, ele não pode ser omitido. Então, aqui está sendo feita a importação do NumPy, chamado por NP. Existem aí, você pode chamar do que você quiser, né? Mas existe uma convenção, e essa convenção não é obrigatória, mas é muito comum você ver esses nomes. Então, tudo que você olhar que tem NP alguma coisa, você já sabe que é NumPy. Se você estiver procurando, por exemplo, alguma coisa de plotagem, né? Então, aqui, da biblioteca Matplotlib está importando o PyPlot como PLT. Então, PLT e NumPy são apelidos comuns para essas coisas daqui. Então, importe, né, o NumPy SNP, estou importando e vou dar um apelido para ele, para não precisar ficar escrevendo NumPy, que é maior do que NP, né? E da biblioteca Matplotlib, vou importar o PyPlot chamando de PLT. É o apelido contraído, né?
Isso daqui não estressa no momento, beleza? Não estressa no momento. Só vem comigo acompanhando. A gente vai estudar algumas coisas. Aqui foi criado uma variável ys. Ele está falando que é 200 mais o NumPy tem um gerador randômico, então np.random, e ele vai gerar um randômico de até 100. Então ele vai fazer a geração de números aleatórios aqui. Depois ele tem aqui um for comprehension. Esse for comprehension é um for inline, é tipo o operador ternário que a gente tinha lá no Java. É um if numa linha que é um for numa linha, né? Então, x igual, para cada x, né, para o x no range do tamanho desse cara, ele vai executar um para cada um. Então, ele vai fazer uma contagem desses valores. Aí ele vai pegar agora e vai criar uma plotagem. Ele vai chamar o PLT, que é o PyPlot, e vai mandar plotar o X, o YS, e ele vai dizer aqui que vai ter essa linhazinha aqui, é o tipo de preenchimento, né? E como eu sei, eu já li isso aqui, é o tipo de preenchimento. Depois eu mostro como ler essas coisas. Depois você tem o fill between, ele vai dizer que vai utilizar a cor verde, depois ele vai colocar um título, que é o sample visualization, e aí depois vai mostrar o gráfico. Está aqui. Ele montou um gráfico com dados aleatórios. E ele gera esses dados aleatórios. Então, ele roda esse cara, né? Ele vai gerar um gráfico. Se você roda esse cara, ele gera outro gráfico. Então, cada execução gera um gráfico diferente, porque ele está utilizando números randômicos, né? Então, tem essa possibilidade daí da utilização de números randômicos. E aqui entra algo que eu curto. Ele consegue gerar a imagem do gráfico dentro do seu colaboratório. E aí é legal porque você vai querer ver a visualização, fazer, sei lá, um gráfico de dispersão para ver, ou você vai querer fazer um histograma para ver como que está distribuído os seus dados, para fazer uma análise, para verificar se você vai usar quartil, não, se ele está dentro de uma normal. Não importa para análise de dados. Você pode plotar rapidamente o que você quer, sem ter a necessidade de você pegar o resultado disso e levar, por exemplo, para um Excel para você fazer o gráfico no Excel. Então você não gera os dados, pega os dados, copia em uma outra ferramenta. Você tem tudo num local só. Então é uma das vantagens bem interessantes na parte de análise de dados. É muito prático e muito rápido de ser utilizado, né? Você tem várias coisas para utilização de machine learning, né? Então, você tem a possibilidade de uso de GPUs e TPUs. TPU é para fazer, né, uso com os tensores. Ele vem explicando aqui algumas coisas de uso, né? Como que funciona. Tem um guia sobre o uso de Markdown. Então, aqui, para você utilizar a linguagem Markdown, você pode dar uma acompanhada aqui no guia de uso. É um notebook específico para lidar com Markdown. Sinceramente, eu não acredito que vocês tenham necessidade. Se quiser dar uma olhadinha para pegar a manha mais rápido, beleza. Mas é muito intuitivo para vocês, né? Eu acredito que vocês já começam a sacar aqui o funcionamento, como que você faz para fazer a marcação, o que que é isso daqui, ó. Eu tenho um texto, e aí aqui ele tem um /notebooks /basic features. Então ele já tem, né, aqui uma linkagem com esses valores, e você consegue ver que pode ser, por exemplo, um endereço da web, ou pode ser um endereço interno dele aqui do Colab, né? Então é bem intuitivo. Algumas coisas você fala assim, olha, esse new ele envolve algumas marcações que eu não gosto. Meu filho, isso daqui, beleza, tá com umas marcações, mas se você der um Ctrl+C, Ctrl+V numa imagem, por exemplo, vamos pegar aqui, vou selecionar minha fotinha aqui, ó, fotinha minha. Vou copiar aqui. Copiei. Simplesmente dei um copiar. Vou abrir aqui só para a gente ver um texto novo. Vou dar um Ctrl+V. Ele cola, né, em formato RAW. Ele vai colar lá o texto. Tá tudo lá bonitinho, né? E aí, ó, aqui, ó, já está aparecendo a minha imagem.
tranquilo desse jeito. Ele vai e faz numa boa, sossegado. Você não precisa nem se preocupar. Depois, se você quiser mudar as características disso, obviamente, aí tem que mexer aqui no código, né? Que é uma imagem PNG, ele está com os dados da imagem, utilizando a base 64 e está lá o RAW dela, né? Toda a codificação dela. Você pode mexer nisso daqui à vontade, né? Nas características dela e vai modificando. Então, fica tudo bonitinho, pode lidar, mudar alinhamento, colocar link na imagem, é fácil. Fica grande? Concordo que fica grande, mas é super tranquilo. É Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente, ele funciona, né? O MD é a mesma coisa do README lá do GitHub, é o mesmo esquema. E o GitHub utiliza o mesmo esquema de Markdown também, né? É bem legalzinho. Eu acho que é bem tranquilo, então, para aqueles que não conheciam, né? Esse é o Colab. É isso daí. Apresentado o Colab. Basicamente é isso. Vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos ver algumas coisas aqui. O Colab, ele tem uma característica. Se você for olhar a documentação dele, ele fala o seguinte, que você pode utilizá-lo por até 12 horas na conta gratuita. Num dia, né? Em um dia você pode usar até por 12 horas. Ele recomenda, não está utilizando, desaloca a máquina, disponibiliza espaço, porque é um espaço colaborativo. Quanto mais pessoas estiverem utilizando ao mesmo tempo, menos recurso tem disponível para você. Então, se todo mundo começar a usar, é óbvio que vai cair a quantidade de memória RAM e a quantidade de disco que ele vai disponibilizar para você, porque é o que ele tinha. Ele vai subir com o que ele vai poder disponibilizar. Tanto o uso de GPUs como TPUs também é o mesmo esquema. Se você não está utilizando, desaloca o recurso. Por quê? Para que outro possa utilizar. E essa sacada de colaboração é bem interessante, porque se você pensar assim, eu não estou subindo uma máquina padrão, eu estou subindo uma máquina que, se ninguém estiver utilizando, eu vou subir uma máquina com muito recurso para eu poder usar. Se muita gente estiver utilizando, e aí vai ser super rápido processar as coisas, né? Se muita gente estiver utilizando, eu vou subir uma máquina um pouquinho mais modesta. É literalmente um ambiente colaborativo de estudo, de utilização de ferramentas e etc e tal. Então, é muito bacana essa ideia do funcionamento dele. Ainda, né, sobre o ambiente de execução, você tem algumas possibilidades, né? Deixa eu ver, só tirar um zoom. Aqui, ó, para mostrar todas, né? Você tem a possibilidade de executar todos os comandos, ele sai executando do primeiro ao último. Executar tudo que está antes da célula que está. Você pode executar tudo que está depois da célula que está. Executar o que você está ali com selecionado. Então, para executar uma célula, deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa. Eu vou colocar aqui vezes 2, só para aumentar. Se você quiser executar isso daqui, é só dar um Ctrl Enter. Então você não precisa nem, ele tem a funcionalidade, essas funcionalidades bem legais, né? Então você dando um Ctrl Enter, ele executa. Então com Ctrl Enter ele consegue executar também, tem os atalhos de teclado, ajuda pra caramba na produtividade. E aí quando você tá, eu estou navegando com setinha para cima, setinha para baixo. Chegou na última linha da célula, se eu apertar a setinha para baixo, ele vai direto para a edição da célula de baixo. Se eu quiser criar uma célula, né, executar essa daqui, é Ctrl Enter. Mas se eu quiser executar essa daqui e ir para a célula de baixo, é Shift Enter. Ele executa de cima e ele passa para de baixo. Quer ir para a próxima? Shift Enter. Quer executar essa? Shift Enter. Quer ir para outra? Shift Enter. Ele também vai pulando de célula em célula. E aí tem alguns atalhozinhos bacanas que vocês podem ir descobrindo aí e vai facilitando a vida de vocês, né? Então aí fica legal porque vai melhorando as nossas brincadeiras e a gente pode ir testando e aprendendo. Ainda sobre o ambiente de execução, né? Você
pode ter algum processo que começa a executar e ele fica infinitamente rodando, você pode interromper a execução, você pode reiniciar o seu ambiente de execução, você pode reiniciar ele e sair executando tudo para ver se está funcionando de forma scriptada, né, para ver se ele consegue chegar até o final. Você pode redefinir o ambiente de execução para a configuração original, se você mexeu ou fez alguma coisa, você, né, redefine tudo para voltar do zero. Você pode alterar o tipo do ambiente de execução. Você pode gerenciar as sessões que você tem, isso daqui é muito legal, porque quando você pode abrir vários colaboratórios, né, então várias abas no teu navegador, e aí quando você abre mais de uma, você está usando recursos, né? E aí você quer saber o que você está usando de recurso. Vem aqui na gerência de sessão e ele mostra que nesse momento eu tenho apenas uma sessão ativa e ele está usando 0,84 GB de RAM e eu posso encerrar essa sessão daqui. Então tem essa possibilidade daí de você gerenciar todas as suas sessões e liberar recurso para quem está realmente trabalhando e usando ali do lado, né? Ainda sobre o ambiente de execução, você pode alterar o tipo do ambiente. Vamos dar uma clicada lá para a gente ver. Aí a gente tem as configurações do notebook. Vamos ver as configurações que a gente tem disponíveis, né? Você tem acelerador de hardware. Esse cara eu não estava usando acelerador de hardware. Se você olhar aqui, você clicando, você vai lá para uma explicaçãozinha, ele vai falar como que funciona, né? Que tipos de GPUs estão disponíveis lá para o Google Colab. Se você precisar de coisas mais rápidas, você pode migrar para o Colab Pro. Só a título de curiosidade, vamos dar uma olhada lá no Colab Pro, né? O Colab Pro, ele tá R$ 58,00 por mês. Então, o Colab gratuito, né? Você pode usar, não precisa assinatura, mas você tem GPUs mais rápidas, você tem mais memória RAM, você tem ambiente de execução com maior tempo de duração do que 12 horas. Quando você está lá no Colab Pro+, é 258. Execução em segundo plano, você não precisa ficar ali, ele libera para você poder fazer outra coisa. GPUs mais rápidas, e nesse caso daqui, tanto no primeiro, que é o Pro Plus, você tem acesso a GPUs e TPUs, que aí você pode trabalhar com a parte de tensores sossegado, né? Ainda mais memória. Cara, esse ainda mais é ainda mais mesmo. O tempo de execução ainda mais longo. Então, você pode ter muito mais tempo de execução dos seus notebooks. Dependendo do que você for fazer e do tipo de análise que você estiver fazendo, vale a pena contratar uma dessa ou até uma dessa daqui. É caro? É caro, 258 conto por mês, é caro pra caramba. Mas 58 não é, dependendo do tipo de dado que você vai fazer e o tempo que você vai gastar. Se você contratar o Pro e você executar, por exemplo, eu fiz um teste com o meu mestrado, eu executei em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu executei em 6 máquinas. Eu usei 6 máquinas, eu podia fatiar o processo, a execução, porque eu tinha a possibilidade de executar trechos, né? Eu executei em 6 máquinas. Eu demorei uma semana executando. Isso porque eu acordava de madrugada para quando terminasse o tempo de processamento, eu colocar para gerar um outro lote lá. E assim, 6 máquinas trabalhando. 6. Gastei uma semana. Será que não valeria ter gastado R$ 58,00? Eu não poderia ter dormido melhor, não ter barulho de máquina processando na minha cabeça, no meu quarto. Então eu poderia ter gastado R$ 58,00 em um mês e botado para processar tudo de uma vez em uma máquina e ficou uma máquina boa rodando e que demorasse uma semana, 24 horas, 7 dias, 24 horas, 7 dias, 24 horas e resolvesse o meu problema. Então é uma possibilidade. Se você precisar de ambientes maiores, é esse cara aqui. Se você precisar de coisas maiores do que isso daqui, que sejam mais rápidas para executar mais rápido, aí a recomendação é você ir para uma Google Cloud, uma Amazon AWS, uma Azure, e é a única forma, porque senão não tem. Aqui já resolve bem pra caramba. Eu me arrependi de não ter feito o teste, né? Deveria ter feito. Seria legal ter experimentado. Mas vamos dar uma olhada aqui no tipo de acelerador de hardware, né? Você tem lá
GPU e TPU. Então, eu posso colocar GPU para processar os meus dados. Então, eu posso selecionar aqui. Para aproveitar ao máximo do Colab, evite usar GPU a menos que seja necessário. E aí ele vem explicando o porquê, porque é ambiente colaborativo. Eles não têm placas de vídeo infinitas. As GPUs são... Ai, desculpa, bati minha perna. As GPUs são finitas, tem uma quantidade. E é um ambiente colaborativo. Então, quanto mais gente estiver usando GPU, pior vai ficar, né? Porque vai cair a disponibilidade. Então, o ideal é, vai usar, seleciona e manda bala e vai, né? E aí você tem essas possibilidades daí. Então, vou deixar aqui como none, porque não há necessidade de processamento com GPU. Belezinha aqui, tá tudo certo. Então, isso daí é para você ver que tem outras possibilidades de execução. Vamos lá no arquivo e vamos fazer aqui um novo notebook. Vamos ver o que dá para fazer e como começa um notebook zerado, né? Novo notebook, ele começa lá com um notebook zeradinho para a gente começar o nosso desenvolvimento. Ele fica lá com Untitled, muito provavelmente o de vocês é o Untitled 0 ou Untitled 1, e PYNB, né? Você clicou aqui, você pode editar esse cara daqui facinho, né? Então, aula IA 01. Salvei lá com um nome qualquer. Ele já começa com uma célula de código. Então, eu posso colocar um código Python qualquer aqui que vai funcionar. Mas eu gostaria de montar um título, né? Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui, ó. Eu posso usar aqui em cima, né, esses botões de atalho, ou antes, ele vai criar ou código ou texto antes, ou código ou texto depois. Então, posso colocar aqui, e aí ele já te dá a dica, né? Clique 2 vezes ou pressione Enter para editar essa célula. Tanto faz, então, duplo clique ou Enter, ele edita. Duplo clique aqui, ele começou a edição e eu posso começar lá. Por exemplo, joguinho da velha, acho que é asterisco, aula IA. Opa, escrever de lado é torto. Eu já sei que asterisco é negrito, né? Se eu colocasse um asterisco só, era itálico. Se eu colocar 3 asteriscos, você já vai ver que é negrito, opa, aí já foi demais, negrito e itálico, né? Então tem essas marcações que já facilitam. Um joguinho da velha é o nível mais alto de título, né, de sessão que eu tenho. Então, eu posso colocar aula de A, por exemplo, uma outra célula, criei uma outra célula, agora eu vou colocar 2 joguinhos da velha e vamos colocar aqui asterisco, introdução ao Colab. E olha só aqui do lado o que ele já vai fazendo, ele já vai montando a estrutura. Então você já pode ir escrevendo os seus códigos de forma a terem um título, os subtítulos e organizando os processos. E isso daí forma uma ideia muito interessante. Mesmo a disciplina sendo inteligência artificial, eu acho que muitas pessoas gostariam de entender como que seria ser um cientista de dados, um, um pesquisador na área de dados, um analista de dados, né? É assim. Você vai descrever todo o processo de tudo que você estiver criando, né? Então, com o processo de descrição passo a passo e a documentação, fica muito mais fácil de você entender e lembrar e criar lá aquela mídia de reforço, né? Você está fazendo um aprendizado por reforço, né? O reinforcement learning, né? Você está reforçando o seu aprendizado, porque quando você olhar isso daqui, bater um olho no código, o que faz isso aqui mesmo? Ah, isso aqui é aula de inteligência artificial, aqui estava rolando a introdução ao Google Colab. Ah, entendi. Então você já tem esse ciclo de retroalimentação do que foi feito e você consegue, né, resgatar essa informação rapidamente. Continuando a nossa brincadeira, posso escrever qualquer código em Python. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um nome,
e atribuir para o nome o Joséverson, só para não perder o costume de usar o nome dele, né? Então, olha lá, Joséverson. Se eu executar esse trecho de código, então eu executei esse trecho de código, ele não apresenta para a gente. Ele vai demorar agora, porque ó, ele estava conectando o ambiente, acabou de conectar, executou, beleza. Então, ele acabou de criar, ele não apresentou o valor para a gente. Para ter a apresentação, a gente pode, vou criar em códigos separados só para a gente ver. Eu posso chamar diretamente o nome, então chamando o nome diretamente, Joséverson. Ou, se não, eu posso utilizar o comando de impressão. O comando de impressão do Python é muito simples, é o print. E tome cuidado, porque na versão 2 eu poderia fazer print nome. Eu poderia fazer isso. Só que agora, na versão 3, o print não tem mais essa possibilidade. Ele tem que ter o parênteses. Então, ele é uma função, ele é um método, né? Então, print nome. E você vê que ele sugere as coisas, né? Então, existe lá uma possibilidade de sugestão. Então, ele está sugerindo aqui. Se você usar o Ctrl barra de espaço, ele indica para você, né? Então, por exemplo, dei aqui, ó, um Ctrl barra de espaço, tem uma função built-in, né? Que já vem junto. Ctrl Enter, ele vai lá e vai imprimir o Joséverson. Se você olhar, existe uma diferença. E a diferença é que quando eu mostro a variável direto, ele vai mostrar como que o dado está lá. É uma string, uma cadeia de caracteres. Então, ele está ou entre apóstrofo ou entre aspas. É ou, literalmente, é ou. Pode ser um ou pode ser outro. Lembrando que se começou com um, termina com um, se começou com outro, termina com o outro. Tem que ser o mesmo, né? Não pode ser diferente. E aqui ele está mostrando o conteúdo da variável. Aqui ele mostrou a string, né? Ele aqui tem o valor de uma string, ele mostrou que a string está valendo. Aqui ele mostrou o conteúdo da variável nome. Então, ele tem umas diferenciações de exibição na hora que você mostra somente a variável que você usa o print. Mas são modificações bem simplesinhas, né? E se eu criar agora um outro nome e colocar aqui agora, entre aspas, vou colocar lá Albertino. Executei, não vai mostrar. Então, vou colocar mais uma célula. Poderia colocar tudo junto? Poderia. Legal, pensei em uma coisa bacana. Vou mostrar aqui, ó, outro nome. E aí, a gente executa. Albertino entre apóstrofos. Olha só, eu declarei entre aspas, mas ele colocou entre apóstrofos na exibição. Será que dá problema eu imprimir o outro nome? Se eu utilizar na mesma célula, olha que interessante. Print. Outro nome. Executando esse cara aqui. Cadê o outro Albertino? É aí que o bicho pega. Realmente, a gente tem esse problema. Quando você utiliza, né, a saída de uma variável, né, se você só joga a variável, ela não é acumulativa. Então, se eu tiver várias variáveis, ele vai mostrar o resultado da última. Se eu quiser mostrar várias variáveis numa apresentação dentro de uma célula só, eu obrigatoriamente preciso usar o print. Aí é necessário fazer uso do print, senão ele não vai mostrar. Quando você para o mouse sobre, né, alguma coisa, ele vai mostrar algumas dicas. Então, é um ambiente bem interessante. Ele mostrou para a gente que é uma STR. STR é a abreviação de string, né? Que é o STR é o nome, é o tipo de dado que a gente tem no Python. A string em Python é STR. E ela está falando o nome da variável, que é outro, e ela está mostrando aqui, né, mostrando para a gente o conteúdo, né, Albertino. Se você clicar aqui para View, ele vai mostrar aqui para o lado, né, as execuções e o que está acontecendo nas execuções. Vai mostrar cada uma das execuções que a gente fez, né? Então é bem interessante que ele vai manipulando isso daqui e você pode ir vendo o que está rolando do lado, a visualização das execuções.
Então, o view, ele te mostra as execuções que você já realizou, né? E tem uma coisa interessante, olha, que eu acho que é bem importante de ver. Tá vendo que tem um número 1 ali do lado do nome, na célula acima? Aqui número 3, aqui número 4. Se eu executar essa célula aqui de novo, eu vou rodar essa daqui, ó, rodei. Se você olhar, agora é 9. Não é mais 1, é 9. Esse 9 indica que ele foi executado na 9ª vez, né? Não por 9 vezes. Teve uma primeira execução, uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Essa daqui é a 9ª. Então, cada vez que você executar, ele vai mudar esse número daqui. Então, cada vez que você clicar para rodar, ele vai fazer a modificação desse valor. E aí ele vai fazer isso daí todas as vezes, então tem essa alteração. Então, é uma característica que a gente vai ter para fazer isso daqui. É característica, né? Normal, faz parte, a gente vai acompanhar isso daí. Então, a gente vai fazer o processo adaptativo. Se você tiver, por exemplo, um notebook, né? Se você tiver um notebook salvo na sua máquina, por exemplo, você tinha lá o Anaconda instalado na tua máquina e você quis criar um notebook com o Jupyter Lab ou o Jupyter. É o Jupyter Lab e o Jupyter. Você pode escolher qualquer um deles, criou, salvou. E aí falou assim, nossa, agora eu queria experimentar executar isso aqui no Colab. Eu posso? Pode. Você pode vir aqui e fazer o upload desse arquivo, né? Então tem esses esquemas interessantes. Tem a possibilidade de você salvar direto no teu Drive. Tem a possibilidade de salvar como um Git no GitHub ou fazer uma cópia direta para o GitHub, né? Tem essas possibilidades aí. Esse cara aqui, vamos mostrar aqui o abrir notebook, né? Vou mostrar aqui alguns notebooks que eu tenho. Então vamos ver, eu tenho notebook pra caramba, né? Eu gosto de ir criando coisa. Cada vez que dá uma loucura, eu crio um notebook novo. Vou abrir esse daqui para a gente começar a nossa conversa. Tem uma pequena introdução ao Python, esse daqui, e olha lá, ele já tem aqui a estrutura e vai sendo exibido aqui, né? Tudo que foi feito e os arquivos, eu consigo colocar referência. Então, eu disponibilizei aqui links já para acessar esses arquivos. Então, eu tenho aqui como que eu monto alguns notebooks, normalmente eu monto eles e limpo ele da execução, a gente vai passo a passo, né? Tem algumas coisas com dados abertos, eu peguei já o de nascimentos do Distrito Federal, eu peguei também aqui os dados abertos do Brasil, fui lá e peguei os dados do Pronatec, que é um programa nacional de blá, 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 que eu não lembro, do ensino, que ele fala alguma coisa de escola, blá, não lembro a sigla do Pronatec. Mas ele tem lá os dados de quais escolas fazem parte, né? E aí você consegue visualizar essas informações, perceber isso daí. Então você pode montar vários notebooks, você pode abrir um que já exista. Então todo esse processo é possível, né? Então se você tiver um notebook, você quer clicar nesse cara daqui para abrir, ele já tem um link já que eu já tinha colocado, ele vai direcionar para um novo notebook, e olha lá, abrindo mais um notebook. Aí começa a brincadeira para a gente ver o funcionamento. E aí, por que eu estou abrindo tantas abas, né? Para que você possa vir aqui no ambiente de execução e clicar em gerenciar sessões, né? A gente tinha feito com apenas uma, mas olha só, agora eu tenho 2 sessões ativas, né? Aí você fala assim, ué, mas você tem 3 abas. Eu tenho, na verdade, 4 abas, né? Mas eu só tenho 2 sessões rodando. Vamos ver quais são as sessões que estão rodando. A primeira é o Olá, este é o colaboratório, que é a primeira, essa daqui. E depois é o Aula IA01, que é esse daqui, né? Esse daqui, se eu não estou enganado. O Aula, não, esse aqui foi do Pro, Aula IA. Ele tá rodando, mas não está nem aberto aqui, né, no navegador, mas está com a sessão aberta. Ó que legal, posso ir lá então e matar essa sessão que está sobrando, né? Esse cara aqui, vou encerrar ele. Pum,
Encerrei a sessão. E aí, fechou. Posso encerrar esse aqui? Beleza. Só para a gente ver, clicar aqui fora, olha lá. A máquina está conectada, né? Gerenciar sessões. Vou encerrar esse cara daqui. Encerrou, não tem nenhuma sessão ativa. Olha lá, está desconectado. Eu posso reconectar no meu ambiente, ele vai reexecutar isso aqui, mas ele liberou os recursos, né? Então tem acho que isso é o ponto mais chato, que eu não vejo as pessoas pensarem com carinho, né, para fazer isso daqui. Quando eu tive que rodar aquele monte de coisa que eu falei para vocês, que eu fiquei. Na verdade, quando eu rodei, eu falei de uma semana, foi uma batelada de execução. Eu devo ter ficado mais de mês rodando coisas. O limite de 12 horas para mim era uma droga. Ele quebrava minhas pernas. Então eu tive que criar opções para poder executar. Então eu precisava executar em ambientes locais, né? Caso você não tenha acesso à internet constantemente, ou a sua internet não é muito boa, eu vou fazer a recomendação do Anaconda. Quando você pesquisar Anaconda, o Anaconda é esse cara com esse símbolo bonitinho daqui, né? Então é o anaconda.com. Então, anaconda.com, você pode começar com esse cara daqui, ele tem várias soluções bem legais, né? E aí você pode iniciar, né? E aí ele vai falar os produtos que tem e você pode pegar aqui o instalador do Anaconda. Só para mostrar, o site é bem bacaninha, tem muita gente utilizando. E aí o Anaconda Installers, né? Tem para Windows, para Mac e para Linux. Então você tem vários ambientes, né? Então aqui tem vários ambientes possíveis para a utilização do Anaconda. Eu curto muito a ideia de ter esse ambiente daqui. Você pode selecionar para 32, 64 bits, a grande maioria hoje já é 64 bits, mas caso você não tenha, é uma solução interessante. Para quem tem somente celular, dá para executar o Colab da versão online pelo celular. Não é muito amigável, infelizmente, mas dá. Eu tenho um Anaconda Navigator instalado aqui. Então ele vai começar a rodar. Esse cara, ele é pesadinho, ele não é uma brincadeirinha tão leve. Ele exige um pouquinho de recurso, ele demora um pouquinho. Vou deixar ele carregar para vocês verem como que é o ambiente do Anaconda. Enquanto isso, molhar o bico. Aí ele está começando. Você viu que ele já deu uma deslocada aqui, né? É a telinha dele. E aí nós temos o ambiente do Anaconda, o Anaconda Navigator. Ele tem tanto o Jupyter Lab, como o Jupyter Notebook, como notebooks para utilização. Então, ele tem esses dois ambientes. Ele tem a possibilidade do IPython, que é um ambiente, é uma, não chega a ser um terminal, é uma telinha que você digita o comando, sai o resultado, dá para escrever script, é legalzinho. É muito bacana, é bem cruzinho, mas funciona muito bem, é bem funcional. E tem o Spider. O Spider também é uma ideia muito legal para utilização. Funciona muito bem o Spider. Ele tem, por exemplo, a possibilidade de você utilizar o PyCharm. Você pode, se quiser aprender R, você tem o RStudio. Você tem para o Orange para fazer análise de dados. O Orange é bem legal para fazer análise de dados. Dá para testar bastante coisa com o Orange. Eu fiz algumas análises rodando os meus dados no Orange para ver se eu conseguia enxergar alguma coisa. Percebi que eu estava com problema nos meus dados, aí eu tive que partir para outra cidade para analisar. Vou executar, por exemplo, um Jupyter Lab agora, só para a gente ver.
É mais um recursinho que vai demorar, porque ele sobe o Jupyter Lab e ele, na verdade, está subindo um servidorzinho web local e aí ele vai rodar para a gente esse serviço do Jupyter Lab. O Jupyter Lab está aqui, bonitinho. Eu já tinha, né, rodado algumas coisas, tem algumas coisas que eu testei aqui. É muito parecido, né, a ideia dos notebooks, mas eu gostaria de mostrar a diferença, né, entre eles. Então, aqui você tem praticamente a mesma coisa, né, no, que o Colab. A parte, ele aqui chama de ambiente de execução, ele tem o kernel também, que você pode interromper, que ele para a execução, tem abas e tem a parte de navegação, né? Quando você dá um novo, você pode criar um novo arquivo de console, um novo notebook, um novo terminal, um arquivo texto, só Markdown, ou se não, um arquivo de Python. Ele tem algumas possibilidades a mais aqui, né? Ele tem algumas coisas. Vamos ver aqui, por exemplo, não sei nem se ele deveria abrir isso aqui, né? Ou se ele vai conseguir abrir, sei lá. Tá reduzindo a velocidade do meu navegador. Eu tenho certeza que está reduzindo a velocidade do meu navegador. Vamos voltar no ambiente aqui. Enquanto ele está tentando se resolver lá, eu vou rodar aqui um Jupyter Notebook para a gente ver. Turururu, tu. E demora um pouco menos, mas é rapidinho, né? Também ele já tem o Jupyter tem uma carinha diferenciada, mas é bem tranquilo também. Ele mostra para você todos os seus arquivos. Então, aqui são os arquivos que estão no meu computador. São as minhas pastas, tudo bonitinho, tá listado aqui. E aí, ele dentro de tudo isso daqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho alguma coisa dentro de Dropbox. Que eu rodei? Sei lá, vamos abrir aqui um Colab. Vou abrir esse cara aqui, análise de dados. Então, ele vai carregar esse cara, olha lá. Ele carregou um notebook já existente, que aqui, na verdade, eu utilizei para fazer texto, né? Era um Markdown. Então, está aqui todo bonitinho, escrito lá, tem tudo que a gente vai ver aí para frente. Mas é exatamente o mesmo esquema, né? E ele tem lá o kernel, tem a célula, inserir, e aí ele tem para salvar, para adicionar, ele funciona muito similar. Só que agora, ó, esse cara daqui está aberto. Eu abri. Quando ele está aberto, ele mostra aqui, ó, um verdinho. Os outros estão em quase preto, um cinzinha. E aí ele mostra aqui, ó, rodando, quanto tempo que eu acessei ele há 3 meses atrás, e o tamanho dele. Eu tenho coisas que conforme eu vou executando, ele vai aumentando a memória, porque cada célula, cada saída que eu tenho, ele vai gravando as saídas como texto para armazenar. Então, o que eu estou falando é o seguinte: cadê aqui o colaboratório? Quando eu executo essa célula e ele gera esse texto de saída, isso é armazenado no notebook também. Então, é dado armazenado no notebook. Se você tem muita impressão, ele vai crescer esse arquivo. Eu já tive arquivo que chegou, ele começa aí com poucos K, chegou em 140 mega fácil de texto, porque ele gerava muita saída na tela, né? Ele verbosava muita coisa, então ele ficava executando e escrevendo lá na célula. E isso daí fazia com que ele crescesse de uma forma absurda. Então, começava com poucos K sendo executado, ele ia verbosando dados e ia ficando cada vez maior, né? Então, você tem a possibilidade de executar esse cara daqui também tem a possibilidade de verificar lá na parte de cima, ó, eu posso ver o que tem rodando, né? Então eu posso ir lá e dar um shutdown nesse cara, eu posso fechar ele. Então, com um shutdown, pá, chutei o cara, já era, né? Ele parou de rodar. E olha lá, ele entrou lá, tá, né, com o ambiente dizendo que o ambiente não está mais rodando, se eu precisar, se eu quiser, eu tenho que botar esse cara para rodar de novo, né?
Vou colocar aqui don't restart, ele não está mais funcionando, então o ambiente está parado. Você pode fazer logout, ele desconecta do ambiente. Se você fechar a aba, né? Vou fechar essa aba aqui. Só fechar não quer dizer que ele pare de rodar se ele estiver rodando, beleza? Então é um outro conselho que tem que ficar esperto. Tanto é que a gente foi lá no Colab, ele tem esse problema de você fechou a aba e o negócio continua funcionando. Mesma coisa aqui. Aqui é o que eu tinha utilizado para um processamento lá do meu mestrado, né? Aí tem aqui algumas bibliotecas. Você pode instalar, né? Você pode rodar lá o Python, o Python Package Installer, né? Não, o Package Installer Python, não sei qual que é a ordem do pip, mas é o instalador de pacotes do Python, né? É isso daí. Eu instalo o pacote, ele vai, faz instalação, eu posso fazer a importação de um monte de coisa, posso rodar, e ele mostra tabelinhas bonitinhas, análise dos dados, a gente vê tudo. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Algumas funções que você pode criar, então, functions, né? As functions são chamadas através de def, a gente vai ver cada passo, né? Como que faz, os dados são criados, né? Então lá eu crio dados pra caramba. Aqui é o meu método mágico para fazer bagunça e aqui é a minha saída. A minha saída aqui é grande pra caramba e aqui eu interrompi ela para eu parar a execução porque eu precisava fechar esse cara daqui. Mas eu consigo visualizar tudo isso daí. Então é bem bacana, você consegue ver tabelas, né? Trabalhar em cima disso, pode usar gráficos, parte de regressão, olha lá, fazer um gráfico de regressão linear para a gente ver como que funciona. Estou fazendo um teste aqui com os meus dados para verificar, eles ficam sempre concentrados, 1, 2, números inteiros, não são fracionados, né? Mas ele tem assim, quanto mais próximo dessa linha vermelha, melhor eles estão. Quanto mais distante, pior eles estão. Então, dá para fazer alguns estudos de métrica, vendo, né, os resíduos, como que ele está funcionando, aonde que ele está se concentrando mais. Dá para fazer várias coisas legais, trabalhar aí vendo os dados, né, analisando, tendo análise de erro, e aí vendo os cálculos e implementando cada vez mais, fazer esse aqui é o, como é o, esse aqui é o Candy não sei das quantas, Candy, sei lá. Esse gráfico maluco daqui é bem legal, que ele trabalha. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre estatística, que vai precisar, e aí o que é média, desvio padrão, a gente vai precisar saber de algumas informações, e a gente pode trabalhar em cima disso. Um gráfico de histograma, né, para a gente ver. Outra análise, esse aqui ficou um pouquinho pior aqui no meio, né? Está mais dispersado, mas você consegue fazer tudo isso, né? E é essa característica que eu acho legal. E aí, como eu disse, esse cara daqui é o Jupyter Lab. Tanto faz Jupyter Lab, né? O Jupyter Lab, o Jupyter Notebook ou o Colab. Eu só acho interessante o Colab porque eu não preciso instalar nada na máquina, né? E aí tem essa característica. A seleção e a escolha fica aí por conta de vocês. Se nesse interim, até a próxima aula, né, nesse intervalo até a próxima aula nossa, vocês quiserem instalar algum e precisarem de ajuda, por gentileza, me dá um toque aí, me chama. Eu tô meio, né, com esses retornos híbridos, está meio complicado ajustar os horários, mas a gente tenta acertar um horário aí. Chama, insiste que eu tento atender o mais rápido possível, beleza? É isso daí, pessoal. Acho que fechamos a parte de introdução nos ambientes que a gente vai poder utilizar, né?